E nesse vídeo nós vamos conversar sobre um assunto muito, mas muito importante, que é a prova social. Eu vou te ensinar exatamente como você pode extrair boas provas sociais nos projetos onde você está envolvido. Seja a respeito do teu próprio serviço, seja para um cliente para o qual você está prestando serviço. Bom, e se você não sabe o que é prova social, eu vou te explicar no momento zero. Imagina que você e eu estamos numa sala cheia de pessoas. Estamos você, eu e várias outras pessoas nessa sala. Do nada, do Neida, toca o alarme de incêndio. A primeira coisa que você e eu vamos fazer não é levantar e sair correndo em desespero, nem mesmo nós vamos ficar sentados calmamente. A primeira coisa que nós vamos fazer, porque nós somos humanos, porque nós somos animais e nós somos animais sociais, nós vamos nos espelhar no comportamento do ambiente onde nós estamos inseridos. Nós vamos olhar para o lado. O que as pessoas no ambiente estão fazendo? Se você me disser que você pega suas coisas e sai correndo, eu vou te chamar de mentiroso. Se você me diz que fica sentado ali esperando o que vai acontecer, eu vou te chamar de mentiroso também. Por quê? A primeira coisa que a gente faz é natural, é olhar para ver o que as pessoas ao redor estão fazendo para que nós possamos imitá-las. Se todos saírem correndo em desespero, você vai por medo, e o medo é um sinal de alerta, você vai pegar tuas coisas e vai sair correndo também, isso se pegar tuas coisas, se tu não sair correndo, largando tudo para trás. Se todos ficarem sentados calmamente, e aí você ficar olhando para os lados e tá todo mundo sentado calmo, você vai imaginar, você e eu vamos imaginar que é somente um exercício, ou seja, cara, não tá acontecendo nada demais, não tem nenhum perigo acontecendo por aqui. Acontece que nós somos movidos por histórias, por narrativas. E esses mecanismos, eles são extremamente importantes. Eu vou te ensinar nesse nosso vídeo, nesse meu vídeo, sobre 3 formas em que você pode explorar essa técnica de extração e geração de prova social. Porque prova social não é só aquela coisa bonita de ter um depoimento que fale bem sobre você, sobre o teu trabalho, sobre o teu serviço. Prova social não é só uma avaliação 5 estrelas no Google Meu Negócio em que elogia o teu projeto. Prova social é uma forma de lapidar e direcionar o comportamento das pessoas, fazer com que elas sintam, e fazendo com que elas sintam, que elas comprem. Porque entre 90% e 95% de toda decisão de compra acontece de forma emocional. Ou seja, primeiro você encanta, primeiro você impacta emocionalmente e depois você vende. Então aqui ao lado você está vendo o Notion, onde eu organizei todo o material dessa nossa aula, e é a partir dele que nós vamos estudar, em que eu vou comentar e vou te apresentando tudo. Vamos lá. A primeira forma que a gente tem para poder trabalhar essa geração de prova social é através das trends. Como assim através das trends? Trends são métricas, são dados. Cara, toda decisão baseada em dados, ela é mais inteligente. Tem uma frase de um escritor que agora eu esqueci o nome dele. Na verdade, eu sei o nome dele, mas eu não lembro como é a pronúncia. Eu não lembro se ele é alemão, se ele é americano, se ele é polonês. Então, enfim, eu não lembro qual é a pronúncia do nome dele. Mas a frase é a seguinte: em Deus nós confiamos. Ponto. Todos os outros, vírgula, tragam dados. Em Deus nós confiamos. Todos os outros tragam dados. Ou seja, as decisões racionais, as decisões importantes que são dignas de confiança, elas não são só emocionais, elas são racionais também. Então, a partir desse primeiro método que eu vou te ensinar, essa primeira forma de extrair e gerar provas sociais, é baseada em dados, de modo que você mude e molde o comportamento do teu cliente ideal, da tua persona, do teu público-alvo, a partir dos dados que são gerados e apresentados. Primeira pergunta que você deve se fazer: cara, quais são os dados que você pode, ou que eu posso apresentar
de que muitas pessoas agem numa determinada direção. Como é que eu posso convencer de que pessoas estão fazendo dessa forma, que tem esse desafio X, e que, se você tem esse desafio X, talvez você deva decidir como essas pessoas que estão fazendo esse desafio X. Segunda forma, cara, há algum early adopter na tua metodologia, no teu projeto, no projeto da empresa com a qual você trabalha, que vale o acompanhamento, atenção, como assim? O que é um early adopter? O early adopter é aquele que compra a ideia ainda quando é uma ideia que está dando os primeiros passos, ou seja, aqueles primeiros clientes são aqueles que compram o protótipo, que investem para ver no que vai dar. Terceiro e último ponto aqui desse primeiro tópico, que são as trends, lembre-se, dê um zoom out, mostre a big picture, mostre tudo, mostre o universo para essa pessoa, o macro, então você dá um zoom in para poder mostrar um exemplo individual. Você mostra todo o cenário do parque de diversões. Depois você dá um zoom para mostrar a experiência do Jorginho, um menino de 8 anos de idade que está se acabando no parque de diversões. Primeiro você mostra todo o contexto, depois você dá um zoom in para mostrar a experiência de um usuário. Vamos lá, ação prática dentro das trends. Eu vou apresentar 3 ações práticas dentro de cada uma das 3 formas de explorar essa técnica de prova social. A primeira forma é a coleta de dados e a apresentação desses dados. Cara, reúna fontes e dados estatísticos de fontes confiáveis que mostram que pessoas com determinado comportamento estão agindo de determinada forma. Por exemplo, pessoas que têm entre 16 e 23 anos, o público entre 16 e 23 anos, desse público aqui, dessa faixa etária, 80% dessas pessoas têm uma conta e consomem 3 horas de conteúdo por dia no TikTok. Se eu quero convencer alguém que vende para esse público de produzir conteúdo no TikTok, quando eu trago um dado tangível, concreto, que comprove a minha tese, é natural que esse empresário comece a pensar, putz, se eu vendo camisetas para pessoas que têm entre 18 e 22 anos e o público de 16 a 23, 80% deles tem conta no TikTok, estão consumindo 3 horas por dia de conteúdo por lá, caramba, eu preciso ter uma presença por lá, porque senão estou perdendo oportunidade de negócio. Então é uma forma tangível disso. Segunda alternativa para essa primeira coleta e apresentação de dados. Cara, visualização dos dados. Crie gráficos, infográficos, tabela, pinte de modo que está desenhado, ele consiga ver esse empresário, essa pessoa, quem você quer quem você quer persuadir, quem você quer induzir a consumir algum produto ou conteúdo ou serviço teu, a ir naquela direção. Então, desenhe para essa pessoa através dos dados. Porque em Deus ela confia, todos os outros, cara, tragam dados. Deixe que elas vejam os dados. Porque os dados, eles não mentem. Os números, eles são completamente objetivos. Terceiro, cara, inclui esses dados em apresentações. Você pode trazer isso em apresentação de um PowerPoint da tua proposta, no Google Planilhas da tua... Google Planilhas não, como é que é? Google Apresentações da tua proposta, nos slides da tua proposta, no PDF que você vai apresentar, numa mensagem, num e-mail, tanto faz. Numa postagem de blog, num e-mail que você vai escrever, numa postagem, num carrossel das redes sociais, um destaque no Instagram, por exemplo, que vá apresentar o porquê o teu trabalho da tua empresa é importante. E demonstre para ele que existem dados que comprovam que determinadas pessoas estão tomando decisões nesse caminho X e se ele quiser converter, ou seja, vender para pessoas do caminho X, ele também precisa tomar essa direção. Segunda ação dentro desse primeiro tópico das trends, destacar os early adopters. Como assim, cara? Identifique quem são os primeiros clientes, os primeiros compradores dessa ideia. Os early adopters são as pessoas que investiram e confiaram no primeiro momento. Se essas pessoas compraram uma ideia que ainda era um tanto quanto confusa, estava nos primeiros passos,
e ela cresceu, cara, destaca essa pessoa. Destaca ela para mostrar que, cara, se lá no início já deu certo, imagina agora que o projeto está mais maduro. Por exemplo, vamos imaginar que você lançou um novo serviço na tua empresa. Você agora escreve postagens para blog para empresas, e-mails e postagens de blog toda semana. Você é o responsável pelo conteúdo dessa empresa. E aí você lançou esse serviço. E aí você fechou com uma clínica odontológica que, caramba, recebeu a proposta, achou interessante e começou a trabalhar contigo. E aí nesse período em que vocês estão, sei lá, trabalhando 2, 3 meses juntos, você já escreveu 30 e-mails, 30 postagens do blog dessa empresa, e aí eles tiveram um aumento de 20% no faturamento deles através dos conteúdos, depois dos conteúdos começarem a ser veiculados. Porque os clientes começaram a receber, engajar mais com a marca, começaram a ler mais. É um exemplo aleatório que eu estou dando aqui. Pega esse early adopter e coloca no holofote. Destaca, cria um estudo de caso em cima da transformação que foi gerada na empresa dele. Sei lá, esse dentista aumentou 20% do faturamento escrevendo, tendo e-mail marketing, postagem no blog da clínica dele. Sei lá, coisas que façam com que um possível cliente que ainda não conhece o teu serviço, ao admirar esse estudo de caso, ao identificar esse indivíduo que teve resultado e ao identificar que, caramba, o teu trabalho de fato teve diferença, fez diferença no negócio dele, é muito mais provável que ele feche algum negócio com você. E a terceira e última ação desse primeiro tópico, que são as trends, e eu vou parar esse vídeo por aqui porque eu vou apresentar uma trinca de cada uma das 3 formas, essa sendo a primeira, em um vídeo diferente. Vai ser uma série sobre prova social. E nessa terceira e última ação prática que você pode aplicar com relação à prova social, nesse primeiro tópico que são as trends, cara, é o zoom out e o zoom in. Não é o zoom in e um zoom out. Não é aproximar e depois afastar. Primeiro é afastar e depois aproximar. Como assim, Jota? Me explica porque eu não entendi. Vou até dar um zoom aqui no documento para que você veja exatamente o que eu quero dizer. Opa, acabou. Ficou até menor. Deixa eu remover o zoom. Pronto. Dá um zoom out aqui no documento. Primeiro, cara, apresenta uma visão ampla da tendência. Vamos nos ater a esse exemplo que eu te dei sobre produção de conteúdo para uma clínica odontológica. Eu acredito que vai ficar muito claro se nós trabalharmos nesse mesmo exemplo. Vai ficar mais simples se nós trabalharmos aqui. Clínica odontológica. Esses caras ainda não produzem conteúdo, eles não têm um blog ativo, nas redes sociais deles eles não têm nenhuma postagem sendo feita já tem mais de 6 meses, eles não têm nenhuma estratégia de e-mail marketing, eles basicamente não existem na internet, eles só têm um perfil lá do Google Meu Negócio e mais nada. As pessoas procuram por eles no Google e não tem nenhuma estratégia de fato acontecendo de forma ativa ali. Milhares, milhões de pessoas estão todos os dias nas redes sociais, lendo, consumindo conteúdo, curtindo, compartilhando, comentando, mas ele não existe ali. Ele não tem nem a chance de ser exposto. Então a marca dele não está em movimento. Dá um zoom out. E aí você pode trazer nesse zoom out, por exemplo, 2 ou 3 clínicas concorrentes e talvez de outras cidades que têm 10 vezes mais funcionários ou 30 vezes mais clientes e faturamento, informações que sejam públicas, né, obviamente. E aí você fala, o que essas clínicas têm para poder ter tanto resultado? Eles têm um excelente profissional? Tem um excelente profissional. Tem uma equipe extremamente dedicada? Tem uma equipe extremamente dedicada. Você também é um excelente profissional e você tem uma equipe extremamente dedicada. Eles têm excelentes processos? Você também tem excelentes processos. Eles fazem procedimento XPTO? Você também faz procedimento XPTO. Eles produzem conteúdo todos os dias no blog, na newsletter, no Instagram, no TikTok. Eles fazem isso. Você faz isso? Você não faz isso. Percebe que você tem os 2 cenários mais... Você tem quase tudo igual, menos um ponto que é crucial, que é a produção de conteúdo. Aí dá um zoom in no projeto dele. Como seria o seu projeto
Se você tivesse toda semana uma newsletter sendo disparada para os seus clientes, a tua base de clientes, teus conteúdos, teus consumidores de conteúdo nas redes sociais, se você tivesse um carrossel, uma postagem sendo feita no feed toda semana, 2, 3 vezes por semana, como seria a tua taxa de conversão se a pessoa que participa de uma consulta aqui no consultório, se ela vem uma consulta, ela começa a receber a cada 1 ou 2 meses um e-mail de lembrete para ela poder voltar e fazer alguma manutenção e tudo mais. Como seria a tua taxa de conversão? Quão grande não poderia ser o teu negócio, a tua empresa agora? Estar na internet hoje já não é opcional, é obrigatório. Quem não está na internet hoje já está atrás. Aí quando você traz esses dados organizados dessa forma, nessa trend do zoom out e depois no zoom in, ele consegue ver um universo lindo. Imagina, um universo de, sei lá, pensar numa franquia que eu gosto muito, Nárnia. Lindo. Tudo lindo, campos verdes e tudo mais e tal. E tem um cantinho lá, que é um cantinho onde fica o Castelo da Bruxa. Quando dá o zoom in, a empresa dele não tá no campo verde, cheio de frutas, o pomar, aquela coisa maravilhosa, animais fantásticos, nada disso. Tá lá, ó, do ladinho da bruxa, recebendo só maldição, tudo dando errado por ali, por dentro. Então ele tá nesse universo, mas ele tá no lado errado desse universo. E aí quando você pinta isso através da prova social, fica mais claro que, caramba, eu preciso mesmo produzir conteúdo. Como é que eu faço? E aí fica mais fácil para você vender o teu produto, vender o teu serviço. Então, esse é o primeiro vídeo dessa série sobre prova social. Eu vou continuar essa série com outras 2 formas. Essa primeira forma, com 3 tópicos, foi a Trends, em que eu apresentei, primeiro, a coleta e apresentação de dados, o destaque dos Early Adopters, e terceiro, zoom out e zoom in. Nós ainda temos outros 2 pontos, 2 técnicas, 2 outras formas super ricas, com 3 aplicações cada uma, para essa mesma teoria da prova social. Se você acreditava que prova social era só depoimento, elogio e mensagem bonita e print de faturamento de resultado, você está enganado. Prova social é muito mais profundo do que te apresentaram por aí. Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, deixa aqui teu comentário se fez sentido para você essa nossa conversa. E te digo mais, tá? Esse assunto sobre prova social, envolvendo narrativa, leitura e escrita, eu aprofundo toda santa semana, sempre às quartas-feiras, às 6 horas da manhã, na minha lista de e-mails, no Ninho Narrativo. E para você se inscrever no Ninho Narrativo, é de graça. Ninho Narrativo, quase que virou um trava-línguas, né? Ninho Narrativo. É de graça. É só você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo e se inscrever. É só deixar o teu e-mail que você recebe. Ah, Jota, eu quero material desse Notion. Eu quero ter acesso a esse material que você está usando aqui para dar a aula. Esse material ele é exclusivo para os assinantes do Ninho Narrativo. Por apenas R$10 por mês, você tem acesso a não só o material complementar de todas as aulas que eu dou aqui no YouTube, mas também vários insights sobre eventos, leituras, planner de leitura e afins que são atualizados toda santa semana num dashboard no Notion. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo aqui, tem um link aqui na descrição do vídeo. Fica bem e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de que é tudo, absolutamente tudo, sobre histórias.